Graça e paz, amados irmãos, bom dia, bem-vindos ao nosso devocional, 30 minutos, abençoando o seu dia. Eu declaro sobre essa sexta-feira que a graça do Pai, que te cerca, que te protege, que te conduz, te faça mais que vencedor em todas as coisas, que você possa experimentar a vitória de Cristo em tudo na sua vida. Em nome de Jesus, tua casa é um lugar de bênçãos, os seus cômodos são cheios de coisas preciosas, diz a palavra do Senhor, que você possa colher o melhor desta terra em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Tainara. Bom dia, Marco. Bom dia, Janduí Gabriel. Aleluia. Bom dia. Como está, Rosa? Bom dia, Rosana. Ana Paula, Cassiana. Tudo bem? Abraço para o Marcelo. Bom dia, Valéria. Bom dia, Diego Freitas. Aleluia, Janete. Glórias a Deus. Bom dia, Guilherme Datanhã. Amém. Felipe, graça e paz. Caetano. Amém. Que bênção poder tê-los aqui. Amém. Juntos. Amém. Cristiano, tudo bem? Amém. Olá, Rafael Rocha. Bom dia, querido. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia. Bom dia, Sueli. Bom dia, Sérgio Amado. Bom dia, queridos. Amém. Que bênção. Amém. Olá, Edipo, Samara. Hoje, Salmo 81, amém? Glórias a Deus. Nesta manhã, podemos meditar na palavra do Senhor. Esse salmo é um salmo de louvor. Aleluia, mas eu quero destacar algo que o salmista Asaf declara nesse salmo sobre a direção de Deus. Como ser guiado pelo Espírito Santo, como ouvir a voz do Espírito Santo. Como é importante nós sabemos ouvir o Espírito Santo. Ele é Deus residente, presente, ele é uma pessoa. Jesus disse que ele nos guiaria a toda a verdade, nos ensinaria as coisas que hão de vir. Então nós precisamos ouvir o Espírito, amém? Como é importante termos sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Não existe uma vida de fracasso se nós ouvirmos o Espírito Santo. Ele nunca guiou Jesus ao fracasso. Em nenhum momento da vida de Jesus ele foi guiado para o fracasso. Até na cruz, que aparentemente era uma derrota, na verdade era o lugar de vitória. Foi para isso que ele veio, para ser obediente até a morte de cruz, amém? Jesus disse que não fazia nada sem que o Pai fizesse, não falava nada que o Pai não tinha dito, ele estava em constante sintonia com Deus Pai. E quem é que traz essa sincronia, essa harmonia, não é, no seu coração, na sua consciência? O Espírito Santo, amém? Jesus foi ungido com o Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ao ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, a unção desceu sobre ele e ele foi guiado pelo Espírito no deserto, foi tentado pelo diabo, depois no poder do Espírito Santo. Então Jesus foi cheio do Espírito, ele foi guiado pelo Espírito e andou no poder do Espírito. A vida cristã é andar no Espírito, é não andar na alma, na carne, mas andar no Espírito, amém? Deve ser comum para nós as coisas espirituais, o reino é sobrenatural, por isso tudo aquilo que falamos, pensamos, deve estar conectado ao mundo sobrenatural, porque esta é a nossa pátria, amém? Os céus, aleluia. O salmista então diz: cantem com alegria a Deus, o nosso defensor, cantem louvores ao Deus de Jacó, comecem a música e toquem os tamborins, toquem músicas alegres nas liras e nas harpas, toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isto é lei para Israel, é uma ordem do Deus de Jacó. Lindo isso, amém? Então nós temos uma adoração a ser prestada. A Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício de louvor a Deus. É um sacrifício santo e agradável a Deus. E nós sabemos que esse sacrifício é um sacrifício de louvor a Deus. Amém? Apresentamos os nossos lábios, nosso coração em gratidão, sempre lembrando a nossa alma: bendize ao Senhor, bendize, porque estás abatida, ó minha alma. Espere em Deus, louve ao Senhor, louve-o porque Ele é bom, louve-o
pelos seus feitos poderosos, louve-o, porque ele é quem perdoou todos os teus pecados, é quem sarou todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te cerca de graça e de bondade, renova a tua juventude como a da águia. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Então, há muitos motivos para bendizermos ao Senhor. Você é um adorador, Deus não busca adoração, mas Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, amém? É um encontro com Deus no espírito, essa sensibilidade, essa consciência do espírito, como isso é importante, você desenvolver na prática, né? Desenvolver na prática a consciência do Espírito Santo, amém? Amém, vai dando amém, aleluia. Amém, é uma palavra poderosa. Jesus, quando dizia assim, em verdade vos digo, você vai encontrar várias ocorrências de Jesus dizendo, em verdade vos digo. Essa palavra verdade é amém, 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 aleluia. É aceitação da verdade, é uma linguagem da fé. Verso 4. É lei, Israel, uma ordem, o louvor. Verso 5, quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia dizendo. Então veja que o salmista diz que ele recebeu a ordem do Senhor de louvar ao Senhor. Você sabe que Deus habita no meio dos louvores. E se você quer Deus no meio de uma circunstância, atraia a presença de Deus através do louvor. Amém? O louvor atrai a presença de Deus. Aleluia. Então uma voz disse para o salmista, eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adorem nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu. Bem, essa é a triste história de Israel, que não ouviu o Senhor, eles provaram ao Senhor na fonte de Meribá, desafiaram a Deus, seu amor, desafiaram a bondade do Senhor, foram incrédulos. E o Senhor estava clamando, filhos, ouçam minha voz, ouça minha voz. Não tem outra voz no seu coração, não tem outro Deus ao qual você se submete, mas ouça-me. E no verso 12 diz, portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Hoje eu quero falar sobre esse verso aqui, amém? Não entre em demanda com Deus, amém? Não entre em demanda com Deus, livre-se de toda obstinação e teimosia. Porque Deus, ele não entra em disputa com você. Ele não entra em disputa conosco. Se você insistir em algo, Deus vai deixar você caminhar de acordo com o seu coração. Aqui Deus usa a expressão com os caminhos de teimosia, ou seja, com a obstinação. Vou continuar o salmo lendo, depois eu volto aqui. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com mel do campo até que ficassem satisfeitos. Amém? Você crê que Deus tem o melhor para você? Claro que tem. Amém? Ele é o bom pastor que te guia. Para onde? Para os pastos verdejantes. Ele não te guia para o deserto escasso. É o bom pastor que te guia às águas de descanso, águas tranquilas, de paz. Ele não te leva para a tempestade. Amém? Ele não te leva, não é direção de Deus nos guiar para os problemas, mas os problemas surgem ao longo da caminhada, mas Deus está na tempestade, né? Como ele falou aqui, né? Da tempestade
eu lhes respondi. Não importa o problema, Deus sempre está presente para nos guiar. Isso fala então da doce voz do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que você precisa sempre, constantemente lembrar é que o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Ele não é um poder, ele não é um vento, ele não é um fogo, ele não é um rio de águas, apesar dessas comparações serem corretas, porque isso mostra os seus feitos, sua maneira de agir. Ele é uma pessoa. Como pessoa, você pode alegrá-lo, entristecê-lo, você pode resisti-lo ou você pode ouvi-lo, amém? O Espírito Santo fala conosco constantemente. Jesus escreve as 7 igrejas do Apocalipse. Entendemos que essas 7 igrejas representam todas as igrejas de todas as épocas, e Jesus sempre diz para cada uma das igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Ele está dizendo, há uma fala do Espírito, há uma voz do Espírito. Ele nos guia pela paz interior, pelo testemunho, ele nos guia pela consciência, ele nos guia através dos desejos. O Espírito Santo se manifesta em nosso espírito. E uma vida de vitória é uma vida de andar no Espírito. A Bíblia diz, quem anda no Espírito mortifica os feitos da carne. Paulo fala aos Gálatas 5, também 18, que quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Uma das maneiras de você viver a nova aliança, viver a graça que te liberta do pecado, que te traz todo o favor dos céus, é ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então, se você definir na sua vida, quero aprender a ser guiado pelo Espírito, quero aprender a ouvir a voz de Deus, Pai, no Espírito Santo, você vai ter uma vida de êxito, de vitória. Claro que os desafios existirão sempre. O mundo é inimigo, a carne na qual habitamos é nossa inimiga, o diabo é nosso inimigo. Então existem oposições nesse mundo, certamente, mas é por isso que o Espírito Santo está em nós. Uma das razões, certamente, é nos livrar do mal, é nos conduzir pelo caminho correto, é nos encorajar, nos dar esperança, fé. Ele é o mestre por excelência. É ele que nos ensina a palavra, amém? Então o sentido é a voz do corpo, a razão é a voz da nossa alma e a consciência é a voz do nosso espírito humano. Há 3 vozes para você ouvir. Você pode ser guiado pelos seus sentidos, você pode ser guiado pela sua razão, você pode ser guiado aqui pela sua teimosia, pela sua obstinação, você pode ser guiado pelo fato, pelo que você vê, pelo que você sente, mas você também pode ser guiado pela consciência do Espírito que habita dentro de você, amém? Então você tem que tomar uma decisão. Quem é o seu guia? Quem é que vai te guiar? Você tem um guia, amém? O guia, o maior, o melhor, Deus, o Espírito Santo é o nosso guia. Ele vos ensinará a respeito de todas as coisas, disse Jesus. Então nós podemos confiar que ele vai nos guiar a toda a verdade, amém? Então o Espírito Santo, ele vai então falar no seu espírito. Então ser sensível a esses desejos constantes, essas impressões suaves. Muitas vezes esperamos algo espetacular, algo assim, né? Um anjo aparecendo, uma voz audível. Nós esperamos que o anjo escreva nos céus alguma coisa, mas perdemos o sobrenatural da presença permanente e residente dos impulsos do Espírito Santo. É uma vida que habita em nós e precisamos então estar em sintonia com ele, perceber as coisas do coração. O coração precisa estar livre de toda barreira, de todo entulho, porque senão ele impede as fontes da vida, as direções do Espírito Santo. Nós não podemos deixar o nosso coração maculado com ressentimentos, feridas, com coisas desse mundo, com pecado, pesos que ficam no coração, com angústia, com aflições desse mundo, preocupações desse mundo. Isso não pode tomar o nosso coração. Jesus diz, cuidado com as preocupações com a orgia. A palavra orgia, lá em Mateus, significa grandes preocupações, ansiedades do mundo. Porque senão o dia vai pegar você como se fosse um ladrão, mas se você estiver
não é, com um coração livre, você vai perceber o tempo, os acontecimentos, o discernimento. Há uma grande disputa entre a razão, entre o sentimento da alma e as convicções, as impressões do Espírito, ou até os sentimentos do Espírito. Amém? Então você precisa ter ouvidos para ouvir, coração para ouvir. A Bíblia diz que o Espírito Santo, então, ele fala segundo a palavra de Deus, ele nos guia também, trazendo vida, a palavra escrita, ele nos dá a palavra certa para a necessidade específica. Quando sobe um texto no seu coração, é o Espírito Santo. Acredite que é o Espírito Santo. Você vai ouvir o Espírito Santo toda vez que você tem que dar. Toda vez que você for dar uma oferta, dar um dízimo, você vai ouvir a voz do Espírito Santo ou a voz da sua pessoa, da sua mente, ou até a voz do diabo. O que você acha que o Espírito Santo fala sobre a generosidade? Ele sempre vai te guiar ao dar, ao dar, ao dar. Amém? Ele sempre vai te guiar para exaltar Jesus. Ele sempre vai falar das coisas da fé. Ele sempre vai alimentar o seu coração com a palavra da fé, a esperança e o amor. Sempre, sempre. Amém? Porque ele é Deus. Ele é o amor perfeito, ele é a verdade absoluta. O Espírito Santo sempre fala de si, amém? Aquilo que Deus é. Lembre-se, o Pai, o Filho e o Espírito são um, amém? Louvado seja Deus. Bem, o propósito do Espírito Santo que nos foi dado, primeiro, ele é o selo da nossa redenção do corpo. A presença do Espírito Santo revela que nós somos filhos amados de Deus, é o selo, amém? Também ele nos leva a experimentar as riquezas das conquistas de Cristo Jesus. Ele também nos torna casa de Deus. Hoje, aqui, nós já somos casa de Deus e na eternidade somos a expressão maior dela na Nova Jerusalém. Ele também nos reveste de poder e de dons espirituais. Amém? Ele nos dá habilidades espirituais que transcendem a mente. Ele nos dá os dons, conhecidos como os dons, né, de poder, os dons de revelação, os dons de profecia, os dons verbais. Ele nos dá as habilidades que temos. Ele que nos dá. Ele realiza a obra através de nós. Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo pela fé. A fé é a chave. Amém? Você tem que crer. A Bíblia diz que Cristo Jesus se fez pobre na cruz para te enriquecer. Você é rico. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas você é rico. Você é rico porque a Bíblia diz que Cristo se fez pobre para te enriquecer. Então você tem suficiência. Você não tem falta. Você tem providência. Você tem abundância de recursos. Amém? Aleluia. Bem, a Bíblia diz que ele levou na cruz as nossas enfermidades. Então você é saudável, você tem cura, nós temos cura, porque está escrito que nós temos cura. O Espírito Santo sempre confirmará a palavra de Deus em todos os momentos. Amém? Ele nos ajuda. Amém? Aleluia. Então ele nos dará direção em todos os assuntos da vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Bem, o Espírito também é o Espírito da vida, diz o Senhor, diz a palavra. Então, tudo que é vida, tudo que promove a vida que cresce, a vida, né, que progride, o caminho do justo, diz a Bíblia, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. É de glória em glória a revelação, é de fé em fé, ou seja, é crescente. Nós precisamos crescer no conhecimento da vida interior. Deus se comunica conosco através da vida, porque ele é um ser, é uma pessoa, amém? Então a vida, o nosso maior inimigo não é o diabo, não é a carne, não é o mundo, o nosso maior inimigo é a morte, é a morte. O diabo não pode paralisar você, o diabo não pode destruir você, o diabo não pode impedir os planos de Deus na sua vida, ele não pode. Você acha que ele não quer fazer isso? Claro que quer, mas ele não pode. Então ele usa de astúcia, de engano, ele insere nas gotas o fermento da morte, ele exalta a nossa carne, a nossa justiça própria, o nosso ego, ele coloca as suas razões acima das convicções, né, da palavra de Deus.
das convicções do Espírito. Ele torna as pessoas, às vezes, indispostas umas com as outras. Elas são injustiçadas, feridas, e isso tudo promove um coração embotado, um coração cheio de entulho. O coração é como um poço de água viva. O exemplo de Isaac é muito lindo a esse respeito e preciso até sobre a fonte da vida. A Bíblia diz que a fonte da vida vem do coração. A fonte da vida é o Espírito Santo. Bem, o seu espírito, o seu coração e a sua alma. Essa é a sequência. Se o seu coração estiver ruim, tudo está ruim. Tudo está ruim. Se o seu coração tiver entulhos, se o seu coração estiver poluído, a água que vai jorrar de você vai ser turva, vai ser manchada. Percebe? Então, manter o coração limpo, puro, é de grande valor se você quer ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é a consciência, né? A consciência do nosso coração. Por isso que a consciência não pode ser maculada, não pode ter pedras de tropeço nem espinhos, ok? Você precisa ter uma consciência livre diante de Deus, lavado no sangue, perdoado completamente, justificado pela graça do Senhor. Então, mediante a fé, você pode obter essas riquezas, mas guarde o seu coração. Não permita que as pessoas firam você, impeçam você de ver a glória de Deus. Não permita invejas, comparações, não permita essas coisas do mundo, da carne. As obras da carne são conhecidas, diz Paulo. Brigas, discórdias, divisões, as coisas sexuais que querem às vezes prender você neste mundo, nas imaginações dessa terra. Então o Espírito Santo nos conduz pela vida, amém? Porque ele é um ser, amém? Ele é Deus que está em nós. É o Espírito da vida. A Bíblia diz que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida é o Espírito da vida. Se habita em vós aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este que o ressuscitou, vivificará o seu corpo mortal. Se sois guiados pelo Espírito Santo, sois verdadeiramente filhos de Deus. Há dois tipos de filhos. Quando Paulo fala em Romanos 8,14, Romanos 8,16, ele fala que nós temos o testemunho de que somos filhos de Deus. Esse testemunho é uma convicção interior que está além da razão. Eu não preciso de fato, nunca vi Deus, nunca vi Jesus, nunca ouvi o Espírito Santo como voz audível, nunca vi os céus abertos, um anjo nunca veio falar para mim, você é salvo, agora você é salvo. Não, você tem uma convicção, ela está dentro de você e ela certamente traz paz, tranquilidade, porque a fé entra no descanso. Então você tem um descanso dentro de você que você é filho. Esse é o testemunho que você é filho. O Espírito testifica que você é filho. Só que a palavra filho é teknon nesse texto. Então teknon significa o filho nascido, um bebê que nasceu. E aí Paulo segue dizendo, mas todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E essa palavra filho não é mais teknon, essa palavra é ruios. Ruios significa o filho amadurecido. Então Deus tem dois tipos de filhos, o teknon, e nós podemos chamar de filho carnal, o homem carnal, criança em Cristo. Paulo fala aos Coríntios, vocês continuam crianças em Cristo Jesus, vocês precisam de leite, vocês não podem ter alimento sólido, vocês vivem sempre na dependência das emoções, são os sentimentos que definem sua vida. Esses são os teknon, filhos teknon, são filhos, são herdeiros, são perdoados, são abençoados, o céu, o destino, eles são filhos. Mas Deus tem outro tipo de filho, que são os ruios, é o filho que quer seguir a voz do Pai, é o filho que quer obedecer, é o filho que procura imitar o Pai, é o filho que procura servi-lo pela palavra, pela obediência das Escrituras. Esse é o filho. Nem todos os filhos querem de fato se submeter à vontade de Deus. E aqui Deus diz a Israel, eu entreguei vocês à sua teimosia. Teimosia é algo terrível, a razão da vontade. A determinação como algo positivo, a perseverança é algo positivo para as coisas positivas, mas toda determinação, toda coragem, toda essa
né, firmeza que devemos ter em muitos, né, assuntos da vida, elas têm que ter por origem o Espírito Santo. Porque se você tiver uma determinação férrea na sua vontade, é pura tolice. O tolo, ele é mais obstinado do que qualquer pessoa, porque ele acha e julga que ele tem razão. Mas existe algo espiritual na condução do Espírito importante para nós. É que se você insiste no seu caminho, Deus deixa. Deus deixa. Compreende isso? Se você insiste com Deus uma coisa, ele entrega a você os seus próprios pensamentos. Você vê isso, por exemplo, em Saul, né? Saul, a Bíblia diz que ele foi obstinado porque ele não esperou a palavra de Deus. Samuel havia dito, espera que no 7º dia eu chego. E Saul, pressionado pelo povo, pressionado pelo inimigo, pressionado pelas circunstâncias, pressionado, ele aguardou até o último dia, mas no último dia ele fez um sacrifício, não podia, um rei não podia exercer o sacerdócio naquela época, e aí Samuel entra na porta e pergunta para ele, o que você fez? Ele fala, você demorou, você disse que viria, mas eu não pude aguardar. E Samuel lhe disse, hoje Deus rasgou o seu reino e entregou um homem melhor que você. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele queria fazer toda a vontade de Deus. O intuito de Davi, se você, vê aqui, nos Salmos, o coração de Davi, você vai descobrir que ele era alguém que queria fazer a vontade de Deus. Ele abria mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, como Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Outro exemplo de obstinação é Balaão. Não sei se você lembra de Balaão, profeta. A Bíblia diz que o rei inimigo, Israel estava acampado, e esse rei inimigo veio Balaque contra Israel, mas sabia que Deus era por Israel. E aí ele contratou Balaão. Ele foi para Balaão, sabia que ele era um profeta, e falou, é o seguinte, eu vou te dar um dinheiro para você amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão disse, eu só sigo Deus, eu não ouço você não estou nem preocupado com o seu dinheiro, não quero saber, vai embora. Mas eu vou orar. A oferta começou a ser interessante, aí ele foi orar, e Deus falou para ele, não vai. Aí ele voltou para Balaque e falou, olha, Deus falou comigo que não é para ir, chega. Mas aí o rei inimigo aumentou muito a oferta. E ele falou, vou orar de novo, vou consultar Deus. Ele voltou a consultar Deus, Deus falou, vai com ele. Aí você fica, às vezes, numa crise de entendimento, né? Como é possível, no mesmo instante ali, minutos antes, Deus diz, não vai, depois Deus diz, vai. Deus variou? Deus variou? Deus não muda. Deus não muda, Deus não erra, Deus tem a opinião deles que é perfeita, a sua vontade é perfeita e sempre é perfeita. Deus não altera a sua verdade por causa das circunstâncias, porque ele não é pego de surpresa, simples assim, amém? Então Deus não tem essa, Deus me falou agora uma coisa, depois, me falou agora é diferente. Algumas pessoas colocam Deus como se fosse um homem definido na vida, que decide por causa de erros tomados, né? Erramos o caminho, agora vamos ter que fazer outra rota. Não, Deus não erra a rota, Deus sempre tem a rota certa, o caminho certo, amém? Ele sempre usa os seus princípios da melhor maneira, amém? Bem, e Balaão então foi falar com Deus, Deus falou, vai, por quê? Por quê? Por causa disso que está aqui, quando você insiste em algo e não percebe a consciência do Espírito, Deus parece dizer, vai fundo, aí você tem um problema. Eu vou dizer que aí nós temos um problema. Nós temos um problema quando nós achamos que é Deus nos direcionando e não é. Aí nós temos um problema. Outro exemplo do próprio rei Davi. Então todos estamos sujeitos a isso. Certamente, a Bíblia diz que Davi, surgiu no coração de Davi o desejo de fazer o censo de Israel. O censo. Bem, em Crônicas de Samuel, a mesma passagem são descritas de maneira diferente, no seguinte aspecto. Numa delas, diz que Satanás pôs o pensamento em Davi. E na outra, diz que Deus pôs o pensamento em Davi. Aí você olha e fala, mas será que tem alguma coisa errada na Bíblia? A Bíblia está errada. Não, não está. Deus está revelando um princípio espiritual.
e uma maneira de você ser protegido. Amém? Bem, não deu tempo de eu falar para você como nós podemos nos livrar desses laços, amém, da alma, da obstinação, da vontade, que pode realmente colocar você em problemas. Davi, ele não ouviu o conselho. Ele não ouviu o conselho dos anciãos, dos homens da sua equipe, homens certamente amadurecidos. Você não deve ouvir a opinião de qualquer pessoa, mas aqueles que têm realmente seguido o Senhor de perto. Bem, ele não ouviu. E ele era rei, ele mandou. Uma peste entrou em Israel. Uma peste matou muitas pessoas. E Davi percebeu o seu erro. Ele falou, eu errei, Senhor. Deus tratou com ele. Amém. Deus reverteu esse mal em bênção. Mas houve um sofrimento desnecessário. O propósito de Deus, para nós, ele é perfeito. A vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Amém? Então Deus não precisa, de fato, me guiar por um caminho de dor para me ensinar as coisas da vida. A dor é um agente de mudança, nós sabemos disso. Você só vai no dentista quando não suporta mais a dor. Então, a dor é um agente de mudança, mas tem outro agente de mudança muito importante, melhor, que é o propósito de Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Eu vi a voz da consciência do seu Espírito. Amém. Deu o nosso horário. Eu declaro sobre esse dia a graça, o favor do Pai, a direção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te torne claro os seus pensamentos, que ele ilumine o seu coração, que você tenha luz para enxergar, tenha sensibilidade para perceber os caminhos da vida, as decisões a tomar, que ele te dê graça para você perceber ressentimentos, amarguras, obstinações, né, que o seu coração possa ter carregado, que ele te dê graça para destruir essas barreiras, fortalezas, portas do inferno da mente, que muitas vezes te pintam um quadro como se fosse a verdade, mas não é o que o Espírito Santo tem para você. Que o Senhor mantenha o nosso coração puro, sincero na presença dele, para que possamos perceber os impulsos, as direções do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Abraço carinhoso. Paz, Michele, Larissa, Laura. Amém, amém. Em nome de Jesus. Alana, bom dia. Bom dia, então, a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até terça-feira, em nome de Jesus. Final de semana cheio da graça, do favor do Pai, que possamos encontrar tudo aquilo que Ele tem para nós em plenitude. Amém. Tchau, tchau.